Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 1º de julho, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Senhor, fecha os meus ouvidos a toda da minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no curso desse dia eu te revele a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja. Somos o povo de Deus guiado pelos apóstolos de Cristo. E Jesus chamou a Pedro para governar a sua igreja no início de sua caminhada e Paulo para anunciar o Evangelho aos gentios. Rezemos pela igreja, pelo Papa, que a palavra nos fortaleça para testemunharmos nossa fé, exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que deram a vida por Cristo e pelo Evangelho. Ó Espírito Santo, luz de Deus, vinde nos iluminar neste domingo, para que possamos compreender o sentido profundo da sua palavra. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual questionamento Jesus dirige aos discípulos? Quais são as afirmações a respeito de Jesus? Para Simão Pedro, quem é Jesus? Qual missão Jesus confia a Pedro? O relato da profissão de fé de Pedro pertence à tríplice tradição. Jesus vai com seus discípulos em território pagão, Cesareia de Filipe. É Jesus quem toma a iniciativa de interrogar os discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Não se trata de curiosidade. A resposta a tal pergunta situa a existência de cada um em solo firme ou não. O que eles dizem da opinião das pessoas coloca Jesus na linha profética. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. No entanto, todos falam do passado, não reconhecem em Jesus a realização da promessa. A segunda pergunta visa diretamente aos discípulos: e vós? A resposta de Pedro é clara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Messias deixou então de ser apenas um título ou uma promessa para ter um posto concreto, um rosto do Filho de Deus vivo, Jesus de Nazaré. A rocha sobre a qual a igreja está construída é essa fé de Pedro. A resposta de Pedro vem da acolhida em si da fé que Deus dá. Simão declara que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus confirma declarando:
A missão de Pedro, primado na igreja: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Jesus se propõe construir a igreja, que não é simplesmente um prédio, mas é uma nova comunidade. Esta comunidade, ou igreja, é do domínio de Jesus, e ele diz: construirei a minha igreja. E Pedro tem nela uma missão de mediação: terá as chaves. Terá o poder de abrir e fechar as portas, ligar e desligar. Terá o poder de julgar, perdoar e proibir o que não é conforme o projeto de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que o texto diz para você hoje? A pergunta de Jesus é também para você hoje. Quem dizem que eu sou? E você? Quem sou para você? Estas perguntas merecem uma profunda reflexão de nossa parte e uma resposta coerente e sincera. Veja que resposta bonita deram os bispos no documento de Aparecida. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus, um tesouro incalculável, a pérola preciosa, Verbo de Deus feito carne, caminho, verdade e vida dos homens e das mulheres, aos quais abre um destino de plena justiça e felicidade. Ele é o único mediador, libertador e salvador que, com sua morte e ressurreição, rompeu as cadeias opressivas do pecado e da morte, revelando o amor misericordioso do Pai e a vocação, dignidade e destino de cada pessoa. Exatamente isso. A solenidade de São Pedro, São Paulo, é a festa da igreja, festa que a igreja é chamada a viver e do que a igreja é. A igreja é testemunha do Cristo, testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, testemunha da vitória do Senhor sobre o mal e sobre a morte. Todos nós somos chamados a viver como testemunhas do Cristo ressuscitado, testemunhas de sua vitória, da qual somos todos, por graça de Deus, herdeiros. Somos chamados a viver desta fé, nesta confiança, como viveram Pedro e Paulo. Ao colocarmos no único dia a memória de Pedro e Paulo, que deram a vida por amor a Cristo e aos irmãos, celebramos a riqueza da diversidade da igreja, tão diferentes um do outro, mas unidos no mesmo amor incondicional pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um foi alcançado pelo olhar do Senhor às margens do mar da Galileia, o outro, Paulo, foi iluminado pelo Senhor no caminho de Damasco enquanto perseguia implacavelmente a igreja, corpo de Cristo. Uma luz tão intensa o alcançou que, num primeiro momento, o cegou para que percebesse que seu passado, sem o Senhor, era uma grande cegueira, uma forte escuridão. Desse encontro com o ressuscitado que ele perseguia, passou a ter uma nova luz. Foi descortinado para ele o caminho da salvação, não mais a Torá, mas o próprio Cristo. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja permanecia unida na oração por ele. Para que sua fé não esmorecesse, devemos permanecer unânimes na oração, para que nossa fé não esmoreça diante da perseguição ou da morte. Era a oração da igreja que sustentava Pedro. É a súplica da igreja que sustenta a nossa fé. Esta fé inabalável de Pedro, sobre a qual nós estamos fundados, é que permitirá Pedro reconhecer que foi o Senhor quem o tirou da prisão. Quem está na origem da libertação, seja lá qual for a prisão, é Deus. É o Senhor qual uma luz que ilumina o nosso caminho para que possamos sair de todo aprisionamento que nos impede de ser testemunhas de Cristo. É nesta mesma luz e força de Deus que sustentou Paulo, tantas vezes preso e perseguido, e tantas vezes libertado da boca do leão. É nele que Paulo espera confiante: o Senhor me livrará de todo mal. Então, quem pode aprisionar a palavra de Deus? Quem pode arrancá-la de nós? Quem pode nos separar do amor de Cristo?
A fé que nós recebemos dos apóstolos, nós a carregamos como um tesouro em vaso de argila. Que a nossa fé seja a nossa alegria. Meu irmão, minha irmã, o que o texto o leva a dizer a Deus? A oração é o encontro com Deus e seu amor. Aproxime-se do Senhor sem medo e faça a sua oração. Apresente a Ele suas preocupações e pedidos. Celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, supliquemos ao Senhor pela missão da Igreja. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Lembremos ainda de todas as iniciativas da Igreja para a evangelização dos povos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual apelo a palavra de Deus despertou em seu coração? O que você se propõe a viver? Como pretende atingir esse propósito? Meu novo olhar será para priorizar Deus em minha vida. Como os apóstolos, sou discípulo missionário de Jesus Cristo. Devo testemunhar e anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, aonde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Por intercessão dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Um abençoado domingo a você e sua família. Forte abraço e fique na paz de Cristo.